E aí, gente, tudo bem? A gente vai começar aí um mini curso de formação da Bíblia, né? Tinha feito aí uma pesquisa com vocês, lá da igreja, sobre temas, né, que vocês gostariam de saber, e um dos temas que ganhou foi esse aí sobre formação da Bíblia. Então, vão ser 3 vídeos curtos, né, como a gente tem trabalhado aí, e de introdução ao processo de formação da Bíblia. Preparei uns slides. Então, a ideia é te dar aí material, né? Te dar algum conhecimento sobre como a Bíblia foi formada, tá certo? Vamos compartilhar aqui os slides, você podendo assistir, obviamente, sempre bom, né? Então, o primeiro slide vem aí falando sobre a formação da Bíblia, né? A primeira informação é a palavra Bíblia vem do grego, né? É um plural da Bíblia, que significa os livros. Você sabe que a Bíblia ela é um conjunto de livros, não é um livro só. Então, isso é uma informação importante, porque quando eu leio Gênesis, ele tem um objetivo diferente de Apocalipse, e uma mensagem também diferente de Apocalipse. Quando eu leio Juízes e leio Mateus, são livros com autores diferentes e até com escritas diferentes. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Passando para o latim, tornou-se uma palavra feminina singular, a Bíblia. No entanto, mais do que um livro, ela é uma biblioteca. Isso é importante, né? Porque quando nós lemos um livro da Bíblia, nós estamos lendo um livro e não a Bíblia toda, né? Então, a mensagem da Bíblia, né? Ela tem diferentes mensagens, tem diferentes livros, e isso a gente precisa estar ciente. Segundo slide vai dizer aí, a palavra testamento não tem o sentido que lhe damos em nossas línguas. A tradução latina traduziu por testamento o termo hebraico que nós traduzimos por aliança. Então, nós teremos a antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Trata-se, pois, da aliança antiga celebrada por Deus com o seu povo, por intermédio de Moisés, que a gente chama de Antigo Testamento, e da nova aliança em Jesus Cristo. O Antigo Testamento compõe-se de 46 livros das Bíblias católicas. As Bíblias protestantes têm alguns livros a menos: Baruque, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Tobias. Esses livros têm apenas nas Bíblias católicas. Os protestantes, às vezes, denominam esses livros de apócrifos. Também denominam de deuterocanônicos, ou seja, foram feitos depois do cânon, tá? Alguns, né? Não verdadeiros, alguns que não se pode provar com certeza. E os católicos chamam de deuterocanônicos. O Novo Testamento é idêntico tanto na Bíblia cristã como na Bíblia protestante. E aí coloca idêntico para todos os cristãos, contém 27 livros. Só lembrando uma coisa, né? Tanto católico quanto protestante, todos são cristãos, né? A religião, o cristianismo, ela engloba católico e protestante. Dentro do protestantismo, a gente tem uma divisão enorme, né? Tem os protestantes, tem os evangélicos, tem os tradicionais, tem os históricos, tem os pentecostais, tem os neopentecostais, né? Os católicos também hoje a gente tem uma divisão, tem a Igreja Católica do Brasil, tem a Igreja Católica Ortodoxa, tem, né, a Igreja Católica Romana, né? Mas no geral, católicos e protestantes, todos são entendidos como cristãos, e ambos usam a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E a Bíblia católica, ela tem mais livros do que a Bíblia protestante. Isso é interessante por quê? Por que a Bíblia protestante tem menos livros do que a católica? Houve um movimento da Reforma Protestante no século XVI, e logo após houve um movimento chamado de Contra-Reforma. Nesse movimento de Contra-Reforma, a Igreja Católica inseriu outros livros no seu Antigo Testamento. E aí, a partir desse movimento da Contra-Reforma, o cânon católico no Antigo Testamento ficou diferente do cânon do Antigo Testamento dos protestantes, tá certo? Mais outra informação aí, né, sobre os textos da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico.
com exceção de alguns livros escritos em grego, na Bíblia Católica. Então, a Bíblia Católica possui alguns livros, são esses chamados apócrifos ou deuterocanônicos, que foram escritos em grego. Às vezes chama-se o texto hebraico de texto massorético. Os massoretas são sábios judeus que, a partir do século VII de nossa era, colocaram vogais no texto para facilitar a leitura do hebraico, que, como o árabe, normalmente se escreve apenas com consoante. Nós temos aqui uma Bíblia hebraica, né? Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho, né, melhor. E nessa Bíblia hebraica, nós temos um idioma bem diferente do nosso. Está aqui, ver se dá para. Isso aqui é o hebraico. Esses pontinhos que você vê aqui, esse pontinho aqui, isso é o que a gente chama de sinais massoréticos, que são as vogais do hebraico, tá certo? Então, essas letras maiores, assim, quadradas, são as consoantes, e os pontinhos, né, e os tracinhos embaixo, assim chamados, né, eles são as vogais. Então, é com esse idioma que foi escrito o Antigo Testamento. O texto grego eu vou mostrar num outro slide. O Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego, na língua comum, chamado de koiné, ou língua comum. O grego koiné, né, que é o grego comum da época, que não é mais o grego clássico. Quando a gente fala de grego, a gente tem o grego koiné, que foi usado no primeiro século depois de Cristo, e usado para formar o Novo Testamento. Tem o grego clássico, que, por exemplo, é dos filósofos, né, e tal. E tem o grego moderno, que é o que é falado hoje lá na Grécia. Então, há uma diferença. Se você for comprar uma Bíblia em grego, vai ser como uma Bíblia em português e inglês. Então, se você quer estudar o grego bíblico, você tem que comprar uma Bíblia escrita em grego koiné, certo? A tradução latina da Bíblia foi feita em várias épocas, a que se chama Vulgata. Então, nós temos, né, nas línguas originais, o Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento escrito em grego, também com algumas palavras em aramaico. E há uma versão da Bíblia que foi escrita em latim, que é chamada de Vulgata. É a abreviação do Editio Vulgata, né, ou edição vulgarizada. Ou seja, é uma edição vulgar, comum, certo? Que era lida pelas pessoas da época. É obra de Jerônimo, no final do século IV, começo do século VI, ou seja, é um período longo de formação desse texto. Então, esses 3 primeiros slides iniciam aí o nosso primeiro curso, o nosso primeiro momento, né, desse mini curso, né, de formação da Bíblia. Então, o que é importante você gravar nessa nossa primeira conversa? Nós temos o Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento escrito em grego e possui algumas palavras ali em aramaico. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, não é um livro só. Então, quando eu estudo Mateus, Marcos, Lucas e João, eu estou estudando livros diferentes, né? Ezequiel, Daniel, são outros livros diferentes, escritos em épocas diferentes, em momentos diferentes, em períodos da história diferentes. Então, ao estudar esses livros, é importante entender a época, a data, o contexto em que cada um foi escrito. Tá certo? Então, essa é a primeira informação aí para a gente, nesse mini curso. Fica aí aguardando, a gente vai ter aí mais 2 videozinhos falando aí sobre essas ideias introdutórias do processo de formação da Bíblia. Valeu, gente. Até mais.